Olá pessoal, nós vamos trabalhar então hoje com variação linguística. Esta aula aqui é a aula 1 da sequência de 2 aulas de variação. Nesta aula a gente tem a teoria e na outra aula a gente tem exercício e análise de texto, de situações. Então variação linguística, simplesmente, quando a gente vê isso, é o reconhecimento de que existem diferentes formas de falar a mesma língua, ou seja, a língua muda de situação. Ela pode mudar no tempo, ela pode mudar no espaço, ela pode mudar de acordo com grupos sociais, ou ela pode mudar de acordo com situações de comunicação. Então, a variação linguística é importante a presença dela no currículo escolar, porque ela ajuda a combater preconceito, o preconceito linguístico, de falar que determinadas falas são melhores ou piores, ou mais certas ou menos certas. Na verdade, o que a gente tem que pensar em termos de variação linguística é em adequação. A norma culta, a reconhecida como correta e socialmente mais aceita, o rigor dela também não é bem-vindo em determinadas situações de comunicação. Por exemplo, um evento mais descontraído, íntimo, qual que é a necessidade de seguir o rigor gramatical? Torna-se uma linguagem distanciada, afastada, formal demais para um contexto que é informal. Então, até a norma culta, no seu alto pedestal, ela pode ser vista como inadequada dentro de um contexto de variação linguística. Existem também questões relacionadas a uma educação. Se você não vai chegar, você de um alto domínio linguístico, chegar para as pessoas mais simples sem esse domínio e falar naquele vocabulário hermético difícil. Não, você não cria uma relação de empatia. Então é necessário aproximar esses universos. Então é o seguinte, a variação linguística é o estudo das diferentes possibilidades de falar a mesma língua. Para nós reconhecermos que existem diferentes formas de falar uma língua, essas variações elas têm que se mostrar, elas têm que se revelar de alguma forma. Então, por exemplo, aqui na região central de Minas, o mineiro tende a falar comendo o final da palavra. Em vez de falar caminhando, fala caminhando, falando. Então, há esse corte. Então, a fala mostra que existe uma mudança em relação a outros estados, que fala falando. A vogal aberta, Jesus, Jesus, portão, portão, olha só lá. Então, varia a forma de falar. Então, e essa variação está sendo mostrada pela forma de pronunciar essas palavras. Algumas regiões usam o você, outras usam o tu. No Brasil, a gente prefere o gerúndio, em Portugal, a gente prefere o infinitivo. Brasil, estou falando. Portugal, estou a falar. Então, olha, agora já não é mais uma questão de pronúncia, é uma questão de estruturação da fala. Alguns estados vão falar mandioca, outros vão falar macaxeira, vão falar aipim. Não é mais uma questão de pronúncia, não é uma questão de estrutura, é uma questão de significado das palavras. Então, a gente chama isso de níveis de variação. O que é um nível de variação? É como a variação se mostra para o falante. Então, nós podemos perceber mudanças fonológicas, pronúncia. Nós podemos perceber que existem mudanças morfossintáticas, que são aquelas estruturais, flexão de palavra, construção de frase, escolhas lexicais, e as lexossemânticas, que são mudanças de acordo com o significado. Então, a forma de pronunciar, a forma de estruturar e de flexionar, e a forma de compreender determinadas expressões, elas colocam em evidência mudanças, a variação linguística, que pode pertencer a dois grupos. A variação do tipo dialetal, nós vamos ver dialetos. O que são os dialetos? São aquelas falas condicionadas pelo meio. O falante não tem consciência. O meio em que ele vive o leva a falar assim. Por exemplo, o mineiro fala uai, trem. No sul fala-se tchê. No Rio de Janeiro a gente tem, o carioca expressa assim, admirações usando palavrão, caralho, nossa, o Cristo tá bonito demais, porra, caralho, meu, assim, com mais gírias, O baiano já vai optar por falar a questão maninha, ou então, olha só lá,
né? Então, você tem essas manifestações linguísticas do dialeto. O mineiro, o baiano, o carioca, o sulista, ele não tem a consciência, ele não pensa, vou falar assim, que eu quero. Não, a cultura onde ele vive o leva a falar assim. Da mesma forma, como nós temos o grupo jovens, alguns determinados contextos culturais, dentro do universo de determinados trabalhos, a linguagem é muito técnica, um falante acaba internalizando aquilo. Então, nós chamamos de dialeto. Então, é aquela fala condicionada pelo meio onde está. Na variação do tipo registro, não existe essa inconsciência. A escolha é consciente. Eu penso assim, olha, eu sou um professor de português, mas agora eu estou indo conversar com a minha família, que tem pessoas de diferentes níveis de linguagem. Então, eu não posso falar como na sala de aula. Eu tenho que falar de uma maneira agora mais coloquial, mais próxima. Então, essa escolha está sendo feita adequando a situação de comunicação. Então, eu estou saindo de sala de aula formal, indo para um contexto informal, né? Então, isso a gente chama que é a variação do tipo registro. É quando o falante escolhe adaptar a linguagem dele a um contexto de comunicação, né? Nas variações dialetais, nós temos a diatópica, que tem a ver com o espaço geográfico. Né? Então, por exemplo, quando eu percebo assim, olha, falou why, é uma escolha de estruturar, de vocabulário, né? É uma escolha de vocabulário, então o why se manifesta no nível morfossintático e me remete a um tipo de dialeto mineiro, do estado de Minas Gerais. Né? A variação, por exemplo, diacrônica, igual eu falei para vocês, assim, olha, outro exemplo. Aqui em Belo Horizonte vai falar Jesus, portão. Você vai para o norte de Minas, já vai falar portão, Jesus, mais próximo da pronúncia da Bahia. Então você está tendo um nível fonológico, a pronúncia, mostrando o lugar de onde a pessoa tem, o dialeto geográfico. Né? Diacrônica, tempo. Ó, a variação no tempo. Então, por exemplo, a palavra farmácia, com PH, a palavra ideia, com acento, que hoje não tem mais, né? Então, isso aqui mostra que no passado era assim, hoje não é mais. Então, você tem o nível estrutural, flexional da palavra, a forma de escrever, mostrando que o tempo passou, uma variação histórica, né? Aqui é importante, dentro da variação histórica, nós prestarmos atenção em dois conceitos. O conceito de arcaísmo. O que é o arcaísmo? Palavra que entrou em desuso. E o conceito de neologismo, que são as palavras novas no idioma. Então, por exemplo, farmácia com PH já é um arcaísmo. Algumas expressões como estar de Chico no lugar de menstruação são arcaísmos, né? E o neologismo, as novas expressões, deletar, crush, mouse, aí na língua portuguesa que vieram por estrangeirismos. Além da variação diacrônica, que é observada no tempo, a gente tem a variação diastrática, que são os grupos sociais. Né? Que aí a gente vai observar de acordo com a escolaridade, então a falta de concordância, a forma de pronunciar. Né? Nós vai, por exemplo, é um nível morfossintático, mostra uma estruturação longe da norma culta, que mostra o nível de escolaridade do sujeito. Faixa etária, as gírias, por exemplo, revelam uma fala mais jovem. O jargão, que tem a ver com a profissão, né? Existem falas técnicas, aí nós vamos chamar de jargão, então é o nível profissional de fala. Existe o nível gênero, né? Expressões mais típicas do universo feminino, mais típicas do universo masculino, por exemplo. E, depois disso, a gente tem, por exemplo, as variações de registro. Eu escolho falar num nível mais formal, num nível mais informal, ou um intermediário, que é a semi-formalidade e a semi-informalidade. É importante nós prestarmos atenção
que a formalidade e a informalidade vai existir tanto na fala, quanto na escrita. Não é porque o texto é escrito que necessariamente ele vai ser formal. Um bilhete, por exemplo, é um texto de gênero escrito, porém, cuja linguagem ela é informal, ela é coloquial. O que é coloquial? É uma linguagem cotidiana, né? Uma linguagem descompromissada, leve. Não significa necessariamente que ela desvia da norma culta. Pode ser um vocabulário, por exemplo, mais afetivo, mais simples. E a oralidade? O que é a oralidade? A oralidade é quando nós temos marcas típicas da fala sendo vistas no texto escrito. Por exemplo, pra no lugar de para, né? O uso do verbo ter no sentido de existir. Tem muita gente aqui nessa sala, né? Então, isso, o que é a oralidade? São as expressões típicas da fala sendo vistas no texto escrito. Então é isso, pessoal. Depois não deixem de ver a aula de exercícios para esses conceitos ficarem mais consolidados.